Seja muito bem-vindo aos Caminhos do Direito. Hoje a gente vai começar um quadro que chama Meu Campo, Minhas Regras. E a nossa entrevista vai ser com Hugo Gomes. Ele que é made in Cotia, ficou 10 anos no São Paulo Futebol Clube e joga desde 2015 aqui em Portugal. O passe dele pertence ao Famalicão, mas ele vem brilhando no clube Estoril, que é onde a gente está hoje. E aliás, eu quero agradecer o clube Estoril pela recepção. Apesar desse frio, a recepção foi bem calorosa. Então a gente vai fazer a entrevista da seguinte forma. O primeiro tempo vai ser com a Tatiana, que já é uma estudiosa do direito desportivo, e o segundo tempo vai ser comigo, além de uma prorrogação, fazendo bate-bola com o Hugo Gomes. Então bora lá para a academia, onde o Hugo já treinou, lá no ginásio, e a gente se vê na entrevista. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Prazer te receber aqui. Obrigado. E eu queria começar falando já sobre desafios, né? O desafio de você ter vindo para a Europa e adaptação. O que você pode dizer para a gente com relação ao futebol, a sua carreira, a adaptação, o que você passou como desafio, como adaptação aqui na Europa? Para mim foi um pouco complicado só no primeiro ano. O primeiro ano na Europa foi na Espanha e eu vim sozinho. Eu ainda não era casado e eu acho aí o jogador ele é complicado, porque você vem para um ambiente totalmente diferente, estilo de jogo diferente, país, cultura diferente, sozinho, a adaptação é mais difícil. E foi o primeiro ano assim que eu tive mais dificuldade. Até acho que foi uma das razões que eu não tive tanto sucesso no meu primeiro ano fora do Brasil. Depois, nos anos consequentes, eu já era casado, minha esposa já estava comigo, então já volto a comer comida brasileira, já volta a ter uma pessoa assim, do seu convívio, uma pessoa próxima, porque o europeu, um pouco diferente do brasileiro, é um pouquinho mais fechado. Então, era mais complicado eu me envolver ainda com o espanhol, que não falava o idioma tão... O brasileiro eu acho que assim, espanhol é fácil, eu já aprendi na escola, mas quando eles falam entre eles, você não percebe nada, você não entende nada. Então, não tinha assim grandes amigos na Espanha, foi uma adaptação complicada, mas eu acho que a gente tem que se adaptar conforme o que é pedido. Então, eu aprendi a falar espanhol, isso foi uma coisa boa, não tem nenhum brasileiro perto, aprendi a falar espanhol. E não foi rápida a adaptação, mas teve que acontecer. E eu acho que é como uma pessoa quando vai para um país onde fala um idioma totalmente diferente, ela tem que se adaptar ao idioma, ou então ela não come, então ela não sobrevive. Eu tive que me adaptar, fora o primeiro ano foi tranquilo. Fora o primeiro ano foi uma adaptação tranquila. E com relação ao futebol, você sentiu diferença da forma de jogar, forma de treino, no dia a dia do futebol mesmo? Você sentiu alguma diferença específica nesse sentido? Senti principalmente na carga de trabalho, na carga de treinos. No Brasil é muito normal se treinar 2 períodos. Mesmo durante período de campeonato. Imagina, eu estou agora aqui em período de campeonato e treino só um período. E sempre treinei só um período. No Brasil, não. No Brasil, geralmente, os primeiros dias da semana você vem de manhã, treina, vem à tarde, treina. Geralmente só força, ginásio. Então, principalmente com a carga de treinamentos, eu senti muita diferença. E um pouco no estilo de jogo. Eu não senti tanto no estilo de jogo, porque a formação que eu venho no Brasil é uma formação técnica muito parecida com a do futebol europeu, que é posse de bola, qualidade técnica. Eu imagino que jogadores que vêm de uma formação assim, um pouco mais comum no Brasil sentam uma diferença técnica, tática muito maior. Mas nessa parte eu não senti tanto, foi mais na carga de treinamentos. Também. Muito bom. E você falou pra gente já que é casado, né? Há 5 anos já, né? 5 anos. Vai fazer 5 anos agora. Muito bom. E a gente sabe que no meio do futebol há muita festa, muita bebida, enfim, que todo mundo já sabe como é que funciona. E muitas vezes é motivo de polêmica e acabam refletindo na carreira dos jogadores. O que você tem para dizer para a gente, Hugo, sobre preservação de imagem e se esse tipo de comportamento, como que ele pode prejudicar uma imagem de um clube, por exemplo? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, a imagem de jogador tem 2 imagens. Tem a vinculada ao clube e tem a sua imagem pessoal, né? Acho que tem coisas que o jogador faz que não respinga no clube. Mas o jogador de futebol, geralmente, ele não tem discernimento para separar o que respinga no clube e o que é apenas da sua vida particular.
eu acho que na maioria das vezes o jogador deve pecar pelo excesso e privar a sua imagem fora dos gramados, a cautela e a moderação. Mas eu não gosto de festa, eu não gosto de bebida, eu não gosto de, nunca provei, nunca gostei. Mas eu acho que o jogador que em períodos de férias, em períodos que não está tendo um campeonato, se ele quiser aproveitar a vida dele da maneira que for, se não tiver nenhum reflexo dentro de campo ou no clube, isso é da vida particular dele. Eu odeio o extremismo de que não, o jogador tem que ficar 100% do tempo focado. Não, acho que o jogador tem uma vida pessoal também, principalmente com a família, com os amigos, que muitas vezes a mídia misturam muito essas coisas. Mas eu acho que, acima de tudo, o jogador tem que preservar a imagem do clube. Seja o mínimo detalhe que for. Se prejudicar a imagem do clube, eu acho que ele já tem que repensar os comportamentos dele. Muito bem, muito bom. E por falar em férias, queria falar um pouquinho sobre alimentação, atividade física, já falou um pouquinho, né, sobre a sua rotina de treinos aqui, da diferença com o Brasil. Fala um pouquinho da alimentação, se você segue uma dieta muito rígida, assim, períodos mais prolongados não necessariamente de férias, mas alguns feriados que vocês têm, se isso é seguido, se dá para dar uma relativizada nisso, o que você tem a dizer? Olha, a gente não tem muitos períodos assim de... Não. Fora as férias mesmo, que é quando o campeonato para, a gente tem no máximo, quando tem uma sequência muito grande de jogos, depois vem uma pausa, 2 dias, às vezes teve 3 agora pro Natal, né? Porque a gente já jogaria dia 20, 29, 30. Mas assim, em questão de dieta, nós temos um nutricionista no clube e eu acho que isso é de extrema importância, porque ele auxilia quem está acima do peso, quem está abaixo do peso, quem precisa ganhar, quem precisa perder, massa muscular. E eu não sigo nenhuma dieta restrita porque eu sou privilegiado geneticamente e não ganho peso. Mas eu me alimento muito bem, porque eu sei que o futebol não é só peso. Eu posso ter o peso ideal, mesmo comendo um monte de porcaria, e tá sujeito a ter lesões, tá sujeito a não ter um desempenho dentro de campo como eu teria se eu tivesse uma boa alimentação. Então, até minha esposa me ajuda muito. Eu acho que é muito importante ter uma companheira dentro de casa, por exemplo, no caso da minha esposa, que me ajuda com a alimentação, porque também se eu chegasse em casa minha esposa comesse um monte de porcaria, para mim seria complicado. Eu ainda tenho que fazer minha comida saudável, então você ter alguém do seu lado que tem o mesmo projeto é melhor. Isso ela me ajuda bastante. Então, eu acho que o jogador de futebol, eu acho que qualquer atleta esportivo que trabalhe com o corpo tem que privilegiar a forma física. Sim. Se não tiver a forma física em dia, os resultados também não vão estar em dia. E essa sua consciência, você tem toda uma consciência corporal, né? Ela está um pouco ligada a essa sua formação, que a gente sabe que você é formado em educação física, né? Uma curiosidade, inclusive, que não são todos os jogadores que têm uma formação como essa. Olha, aqui na Europa tem muito mais. Sim. Eu me surpreendi. Quando eu cheguei na Espanha, no meu primeiro clube, no Mallorca, eu tinha 2 advogados no meu time. E eu achava isso incrível, porque no Brasil eu lembro que não sei qual foi, não sei se foi a Globo, alguma emissora fez uma reportagem comigo, que eu era tipo assim, dos jogadores profissionais do Brasil, era tipo só eu e mais 9 que tinham uma formação acadêmica. Sim. Ou seja, tipo, menos de 1% dos jogadores profissionais do Brasil. Eu cheguei no meu primeiro clube na Europa e tinham 2 advogados. Aqui no meu clube eu sei que tem gente estudando no ensino superior e na Europa tem um pouco mais. Mas essa minha consciência corporal que você falou, claro, vem da minha formação acadêmica também, mas eu acho que é mais uma consciência da profissão mesmo. Antes de eu ser formado, eu já tinha essa consciência. Porque o próprio clube que eu joguei, que é o São Paulo, eu joguei lá 10 anos, fiz toda a minha formação, privilegia muito a alimentação dos atletas. Eu costumo dizer, eu tive que amadurecer muito rápido. Com 12 anos eu já morava sozinho dentro do centro de formação, onde eu tinha café da manhã, almoço, jantar e ceia, ou seja, tudo feito ali por um nutricionista. Então eu não tive muito para onde correr. Os alimentos que eu tinha eram alimentos balanceados, e o seu paladar ele é modelado. Meu paladar foi modelado por alimentos bons. Então eu também sempre soube o que era bom. Então antes mesmo da minha formação acadêmica, claro que ajudou, mas eu sempre tive essa consciência assim de alimentação.
Sim. E para conciliar a faculdade junto com os treinos, como que foi isso na prática? Na teoria, É bonito, né? na teoria eu até utilizava para convencer meus amigos. Falava, não, isso aqui é lógico que dá, vamos. E porque no São Paulo, na época, eu lembro que umas 2 gerações antes da minha, eu sou de 95, as 2 gerações, tipo, Rodrigo Caio, Casemiro, esses jogadores tentaram fazer faculdade e pararam. E o São Paulo até parou de fornecer transporte para ir para a faculdade. Quando eu fui fazer, eu falei, eu preciso de transporte, porque eu não tinha idade para ter carro ainda. Aí eles disseram, não, a gente colocava transporte para vocês, aí vocês não iam e a gente pagava à toa. Eu falei, mas e aí eu vou pagar por isso? Eles falaram, E eu precisava, então eu pegava tipo ônibus circular mesmo para ir para a faculdade. E aí era complicado, porque eu treinava de manhã, treinava à tarde, então o único período que eu tinha para descansar era à noite, e era o período que eu ia para a faculdade. E aí eu até convenci no meu segundo ano, no meu terceiro semestre, convenci eu acho que 2 ou 3 amigos meus de começarem. Mas eles só fizeram 2 semestres, depois pararam. Porque é pesado. Sim. É pesado. Mas assim, eu vi uma oportunidade que eu não poderia deixar passar, que é muitos no Brasil, que é um país que tem um ensino infelizmente precário, tanto ensino médio quanto ensino superior precário, tantos querem fazer uma universidade, eu tinha ali um clube disposto a pagar para mim, né? Ou seja, eu tinha a faca e o queijo na mão, era só ir lá e fazer. Eu acho que assim, mais puxado foi só os últimos 2 semestres, porque envolveu o estágio. Eu tive que dar aula, inclusive eu fazia estágio numa escola onde tinha alunos do São Paulo. Então, tipo assim, jogadores 3 anos mais novos do que eu dava aula para eles, como um professor estagiário. Era muito engraçado, porque eles me respeitavam. Me viam todo dia no CT, né? Me viam todo dia no clube. Aí chega lá o Hugo, lá, o cara 2 anos mais velho que você para te dar aula, tipo... Enfim, mas foi uma fase engraçada e bacana. O estágio, para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive na universidade. Mas na prática, realmente, conciliar a universidade com o esporte é complicado. Mas consegui acabar. Minha meta era acabar. Coincidentemente, eu acabei nos últimos meses antes de vir para a Europa. Tipo, se eu tivesse pego uma disciplina se eu tivesse sido reprovado, não lembro o termo na época, acho que é reprovado numa disciplina, né? Você tem que fazer a disciplina totalmente de novo no outro semestre, eu já estaria na Europa e não conseguiria ter terminado. Então, eu consegui não reprovar nenhuma matéria e consegui cumprir no prazo certinho a faculdade. Só tenho de parabenizar, porque Obrigado. não deve ter sido Obrigado, simples. É complicado. Muito bom. E não é impossível, né? Então, não é impossível, fica o recado para quem quiser fazer que não é impossível. É verdade. E queria falar um pouquinho, Hugo, sobre investimentos. Como é que você administra a sua carreira, gestão de patrimônio, se você poupa, investe, tem negócios, o que você faz e o que você pensa em fazer nesse sentido? Até eu durante todo o período de formação lá no São Paulo, meus pais praticamente geravam o meu dinheiro, né? Administravam o meu dinheiro. E a maneira de administrar era poupar. Tipo, eles sempre diziam, olha, você vai utilizar entre 20% e 30% do seu salário, o resto a gente vai poupar para um dia você comprar a sua casa, né? Eu acho assim, a geração mais antiga tem muito aquele pensamento do investimento seguro ser um imóvel, né? Sim. E os meus pais tinham muito isso. Então, você um dia vai ter que ter tua casa. E a gente sempre poupou. Chegou uma fase da minha vida que eu consegui guardar esse dinheiro para dar entrada na minha casa. Que hoje eu tenho um apartamento lá no Brasil, em Campo Grande, na minha cidade. E eu acho muito importante. Mas assim, hoje já com a cabeça que eu tenho totalmente diferente, eu sei que imóvel nem sempre é o melhor investimento. E é por isso também que há uns 2 anos atrás eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a economia, fiz um curso de um grupo econômico lá no Brasil, não lembro o nome, acho que é Clube do Valor, alguma coisa assim, muito bacana. E eu comecei a repensar minha vida em questões de ativos. Eu vi que muitas vezes você tem um apartamento, se não for pago, ele é só um passivo na sua vida, você fica pagando juros ali e seu patrimônio desvaloriza. Então, eu comecei a pensar em que tipo de ativo eu poderia fazer, abri com 2 amigos meus, 2 amigos de infância de muita confiança, inclusive um é meu cunhado, uma empresa de suplementação no Brasil, em Campo Grande também. Então, eu tenho essa empresa que ainda não dá grandes lucros, mas é um projeto a longo prazo. E tenho também
uma pessoa que me ajuda nessa parte de investimentos em ações, em bolsa, que eu também acho importante diversificar. Sim. Eu acho que o jogador ele nunca pode optar só por uma opção, não só por imóvel, não só por ações ou não só por guardar tudo. Eu acho que ele tem que diversificar, ele tem que ter a reserva de emergência dele, porque a nossa profissão é extremamente perigosa. Por exemplo, eu estou aqui, amanhã eu posso, Deus queira que não, mas amanhã eu posso me lesionar, depois não arrumo mais um contrato e daqui 6 meses estou desempregado. Já não tenho mais receita, não tenho mais ativo, só vou ter as minhas dívidas, todo mundo tem suas dívidas. Então eu acho que todo jogador tem que ter uma reserva de emergência de pelo menos uns 6 meses. E muitas vezes eu vejo que o jogador nem pensa nisso, nem sabe o que é reserva de emergência. Enfim, é assim, eu gosto do assunto, não sou nenhum especialista, mas eu tenho comigo que assim, ninguém consegue ser especialista em tudo. Então, o que você não domina, traga pessoas que dominam perto de você. E eu tenho uma pessoa perto de mim que domina essa área, que me ajuda muito a administrar isso. E eu acho que isso é importante. Se todo mundo conseguir trazer alguém que domina essa parte econômica para perto dele, talvez vai ter um problema resolvido. Muito bom, muito bem. Obrigado. Quero agradecer. Nosso primeiro tempo terminou. 45 minutos. Os 45 minutos já foram. Obrigada, Hugo. Obrigado, eu que agradeço, Tatiana. Muito bom. Valeu. Agora a gente já está no segundo tempo aqui, o Hugo já descansou, tomou uma água, eu já estou descansado, então para mim não tem problema nenhum. Descansei. Mas a gente vai falar da vida mais pessoal, né? Então eu queria que você resgatasse um pouco da sua infância, da sua memória ali, a quem que você remete uma gratidão? Porque você já está ali no meio da sua carreira, né? Ainda tem um período longo, né? Você que é um cara disciplinado, você estava falando com a Tatiana agora há pouco, sobre a sua alimentação, a sua rotina, a sua esposa que te apoia muito. Mas ao longo dessa sua trajetória, né, você que é o Made in Cotia, né, a quem que você atribui a gratidão? Poxa, aquele treinador, aquele preparador físico que te disse uma frase uma certa vez que você estava desanimado e você continuou. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua emoção. Essa gratidão na parte profissional, você disse? Na parte profissional? Pode ser os dois, tanto faz. Na parte pessoal, obviamente, é minha família, mas depois a gente pode falar disso. Na parte profissional, e não tem uma pessoa assim específica. Eu tive vários treinadores. O primeiro que eu tenho uma gratidão absurda é o professor Toninho, do São Paulo. Foi ele que me aprovou na avaliação para entrar no São Paulo quando eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Foi meu treinador por um bom tempo. Depois o professor Menta, que esse eu nunca joguei, desde que eu entrei no São Paulo até meus 16 anos, eu nunca fui titular, nunca joguei. Tipo, eu sempre fui banco, até porque eu era outra posição, eu era médio, eu era volante, não era central, não era zagueiro. E esse professor o Menta foi ele que olhou e falou: cara, você tem que virar zagueiro, tipo, você está crescendo, você tem uma boa bola aérea. Então, sou muito grato a ele por ter me mudado de posição, ter enxergado, ter olhado a minha profissão à frente, a minha carreira à frente, e visto que eu me daria melhor de central. Então, o professor Menta, com ele comecei a jogar, virei capitão do São Paulo. Foi com ele com quem eu mais joguei no São Paulo, joguei copinhas como capitão pelo São Paulo com ele. Depois o professor Marcos Visoli, que eu joguei o Aspirantes com ele, também capitão do Aspirantes, fomos campeão do Aspirantes. No São Paulo, praticamente são essas pessoas. O Geraldo, que é o diretor lá, que já faleceu também, mas que ajudou muito, inclusive ajudou o centro de formação de atletas do meu pai em Campo Grande, uma parceria que tinha com o São Paulo, então trazia muito jogador de Campo Grande. Você sabe que o Campo Grande praticamente não tinha exportação de jogador para grandes clubes. E o São Paulo começou a captar muito jogador. Você vê o Diego, que hoje não está mais titular, mas jogou 17 jogos como titular no Brasileirão no São Paulo. Saiu ali de Campo Grande através de uma dessas captações do São Paulo. Então, o Geraldo também, que já faleceu, sou muito grato a ele, não só pelo que fez por mim, mas pelo futebol sul-mato-grossense. E é isso. Assim, minha gratidão, basicamente profissional, vai ao São Paulo, porque minha formação foi toda lá. Eu sou muito grato porque o São Paulo não pensou só na parte esportiva, na parte de futebol. Pensou na parte também como... Tinha um clichê que, tipo assim, todo diretor do São Paulo falava: não, a gente pensa muito no ser humano, no homem, não só no jogador. Eles falavam isso pra gente. Pra gente era um clichê. Você tem 15 anos, você vai ficar ouvindo isso e falar: tá bom, valeu. Tipo, né? Mas eu vejo, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, tinham, 30, 40 jogadores na minha categoria.
que viraram profissional só tem 2. Eu e o Matheus Reis, que é o lateral hoje do Rio Ave. Tipo, 38 não viraram. Então, por exemplo, eu tive aula de inglês, eu tive dentista, eu tive ensino superior, eu tive coisas que me possibilitariam entrar na sociedade mais facilmente, ainda assim seria difícil. Porque mesmo um jogador com essas coisas, ele fica atrás de pessoas que já estão correndo atrás do mundo real, né? Que eu falo fora do futebol, da bolha do futebol. Mas é um clube que se preocupa muito com o ser humano e isso, a minha gratidão vai ao clube. Porque o que é muito interessante é que você soube aproveitar a oportunidade e ao mesmo tempo você, como uma formação que veio da sua casa, né? Você é um cara família ali, tem uma esposa e tal, né? Como você mencionou, e aí você fez o dever de casa, porque se a sua carreira não desse certo, você já tinha uma graduação, você já tinha toda uma formação ali para você tentar alguma outra coisa fora do mercado da bola mesmo, mas ao mesmo tempo você aproveitou a oportunidade para vir jogar aqui. E aí dentro, né, você vir aqui para Europa, que é o sonho da grande maioria, se não todos os jogadores do Brasil, né, a gente pode falar isso generalizando, mas sem falar de maneira específica, eu queria que você falasse um pouco da saudade da família, né? A gente está falando algo mais pessoal, como que foi a saudade da sua família, a adaptação, né? Você falou da Tatiana sobre o futebol, sobre a alimentação, mas e seu pai, sua mãe, a sua irmã? Você tem bastante amigos, eu sei que você tem muitos amigos lá em Campo Grande, eu queria que você falasse um pouco. Sim, mas a saudade da família quando eu vim para a Europa não mudou nada, porque lá no São Paulo eu já via minha família uma vez por ano. Você sabe, o Brasil é um continente, então tipo, São Paulo estava 10 horas de carro de Campo Grande, então eu via minha família uma vez por ano. Quando eu vim para a Europa não mudou muita coisa, porque eu já ia ver também só nas férias. O meu grande choque tipo, da saudade da família foi quando eu saí de Campo Grande para ir para São Paulo, né? Com 12 para 13 anos, que aí tipo, você morava dentro da casa da sua mãe, tinha a comida da sua mãe, tinha o amor dos seus pais, tinha a convivência com a sua irmã, e você passa disso para uma vez por ano, ali é um choque de realidade. Quando eu vim para a Europa, eu acho que eu vi até meus pais mais quando eu vim para a Europa, porque eles vieram passear, exatamente. Mas, cara, eu acho que assim, para o jogador que, por exemplo, eu tenho alguns amigos que a formação deles, o clube que eles foram formados, era a mesma cidade onde eles moram. E aí, quando eles vêm para a Europa, aí é um choque, porque, tipo, eles sempre ficaram perto da família. E aí, quando vêm para a Europa, é por isso que às vezes a adaptação é mais complicada. Mas, assim, eu acho que a maioria dos jogadores tem que amadurecer muito rápido essa questão da saudade. Eu tinha uma frasezinha também comigo, assim, que era, tipo assim, a saudade, as dificuldades são grandes, mas nada maior do que o meu sonho. Tipo, sempre foi um sonho. As pessoas, um médico abre mão de algumas coisas para estudar por causa do sonho dele, outra pessoa tem um sonho, abre mão de outras coisas para ir. Eu estava abrindo mão não só da minha família, mas de coisas que eu gosto, exatamente pelo meu sonho. Então, eu tenho certeza que é um baita sacrifício, é o maior sacrifício da profissão estar longe da família, mas que um dia vai valer a pena. Se parasse aqui, não teria valido a pena ainda. Eu tenho só, o quê? 6, 7 anos de carreira profissional. Eu não trocaria 6, 7 anos de carreira profissional por tudo que eu já fiquei longe da minha família. Mas como ainda tenho 10, 15 anos, ainda pretendo ter uma carreira ainda maior, acho que vai valer a pena um dia. Maravilha. E falando em carreira maior, né? Você agora está se encontrando no melhor momento da sua carreira, né? Você marcou um gol no dia do seu aniversário, que foi agora, né? Nessa segunda-feira, né? Segunda-feira marcou um gol de falta. Eu vou ver se até na edição a gente coloca o gol de falta do Hugo aqui na edição. Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Mas eu queria que você falasse sobre o seu exemplo, né? Porque você acaba crescendo e sendo referência muito para amigos que ficaram na sua cidade, mas também para crianças e adolescentes que te veem como referência. Eu queria que você falasse se você tem essa percepção real de que você
uma vitrine para quem está te vendo, né? Para outros atletas. Sim. Não, eu tenho porque eu vivencio isso todas as vezes que eu vou para o Brasil. Eu tenho o privilégio do meu pai ter um centro, uma escolinha de futebol, né, em Campo Grande, uma das maiores, se não a maior de Campo Grande, há mais de 20 anos, que já tem, da escolinha dele já saiu pelo menos mais de 10 jogadores profissionais, alguns aqui em Portugal, outros em outros países da Europa. Então toda vez que eu vou para Campo Grande, eu passo dias lá na escolinha com meu pai e eu vejo o olhar da meninada para mim. É o mesmo olhar que eu tinha, por exemplo, quando o Jean, o Keirson, que eram jogadores assim, que jogaram em Palmeiras e São Paulo, e eu ficava olhando eles em Campo Grande. Então, eu acho que todo jogador, ele é espelho para alguém. Todo. Para um adolescente, para uma criança, ele tem que ter discernimento disso. Muitos não têm, até pela correria do dia a dia, eles nem percebem isso. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque o que a gente foi um dia... Eu lembro que tipo, o maior sonho da minha vida, o maior sonho da minha infância foi ter um autógrafo do Falcão, do futsal. Eu joguei muito futsal. E uma vez, não lembro onde que foi, acho que foi no Paraná, eu fui ver um jogo dele e eu tava, tipo, tirei a chuteira da mão, o chuteirinho de futsal, e ele tava passando na quadra, eu estendi assim, ele veio e assinou. Cara, esquece, nem lavei a chuteira. Tipo, às vezes eu jogava com ela, falei, não, essa chuteira vai marcar gol sozinho. Então, cara, você vê, tipo, a magia que tem na infância, assim, na admiração por um profissional. E, tipo, obviamente, nós não somos falcões, tipo, eu não sou Falcão, jogadores de um patamar menores não são Ronaldinhos, não são Cristiano Ronaldo, mas todo mundo, com certeza, tem algum jovem que se inspira no cara. Eu acho que é muito importante isso. É por isso que eu acho que uma das principais coisas do futebol é quando você vê uma criança. Cara, eu fico fascinado quando um jogador vai dar uma camisa com uma criança no estádio. Eu acho isso que é uma das belezas do futebol, sabe? Eu acho que é muito bacana. Maravilha. Então a gente agora vai para a prorrogação, né? Teve o primeiro tempo com a Tatiana, o segundo tempo comigo, que você falou mais da sua vida pessoal, você como prorrogação exemplo. Não, tô com câimbra já, cara, cansado. Pô, vários jogos, você quer ir pra prorrogação? Vai falar que tem pênalti depois. Nessa prorrogação é objetividade, né? No futebol, quem que é o seu maior ídolo? Não, pode ser mais de um. Não, é porque eu não tenho, assim, um cara. Uma pessoa referência, que você, tecnicamente, essa pessoa é referência. Porque ídolo é uma coisa muito inatingível, né? Mas vamos pôr assim, referência técnica que você fala, cara, eu almejo ter essa postura, ter esse caminho. Os caras até brincam que não tem nada a ver com a aparência. O Sérgio Ramos, eu acho ele um grande zagueiro. Eu acho que, se eu não me engano, ele tá nas últimas 10 seleções, dos últimos 10 anos, ele tá nos 11 ideal dos melhores do ano. Isso não é qualquer zagueiro, cara. E se brincar, se fizer aí, tipo, melhores zagueiros de todos os tempos, alguém vai colocar ele. Então, atualmente o Sérgio Ramos. Mas não tenho ídolo no futebol, até porque quando eu não tô trabalhando, eu quase não assisto futebol. Ah, tá. Então você é um cara literalmente profissional. Exatamente, profissional. E na sua vida, o seu maior ídolo? Meu pai e minha mãe. Com certeza. 2 pessoas que saíram do nada, passavam dificuldades e hoje são pessoas de sucesso. Eu conheço eles lá de Campo Grande, o Hélio e a Elaine, então assim, são pessoas que te deram berço, né? Você vem de uma família cristã, isso é muito importante da sua trajetória aí. E a importância que você dá para os seus amigos e para sua família, assim, o que é sempre em primeiro lugar essa questão aí? Ou Em primeiro lugar, depois de Deus, é minha esposa. Depois da minha esposa, é meus pais e consequentemente, meus amigos conhecidos. Mas a importância dessas pessoas na minha vida é tudo. Eu quero profissionalmente ser um dia bem sucedido para conseguir estar perto deles. Para conseguir aproveitar o tempo que eu perdi profissionalmente perto deles, um tempo bom perto deles, assim, com qualidade de vida, com saúde, com tudo. Então, eles são tudo para mim. Maravilha. E se eu pudesse voltar um pouco, né? Eu sei que você está no início da sua carreira ainda, né? Você falou que está com 6 anos como atleta profissional, né? Já subiu das categorias de base ali. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Faria muita coisa. Faria muita coisa porque quando você é jovem por essência não sabe nada. Eu tenho esse dilema comigo. Jovem salva
raras exceções, jovem geralmente comete muitos erros, e eu, como todo jovem, cometi profissionalmente, tomei decisões erradas, enfim, farei muitas coisas diferentes. Cada ano que passa, o ano anterior eu falo, não tudo diferente, mas farei várias coisas diferentes, porque a experiência, a maturidade, o conhecimento, cara, te trazem clarezas e é por isso que você vê sempre que geralmente jogam, principalmente defensores muito mais velhos, porque já passaram por coisas que os jovens ainda não passaram, tudo. Então mudaria muita coisa. E para finalizar, quando se aposentar, quer assim fazer o quê? Muito diferente do que muita gente. Nada com bola. Eu não fecho nenhuma porta, mas, meu Deus, não me coloque em nada com bola. Não quero mexer nada com futebol. Quero, assim, um projeto de vida, tá bem financeiramente, bem estruturalmente falando, para aproveitar tipo, o que a vida tem de bom, que para mim é ter uma boa de uma terra, ter uns animais, a minha família, meus filhos, todo mundo por perto. Enfim, quero trabalhar. Eu sou um cara que não consigo. Tanto nas minhas férias eu vou para Campo Grande, eu trabalho pra caramba lá na minha chácara. Mas nada com futebol. Quero viver tranquilo em cima de uma terra, assim, que eu posso fazer o que eu mais gosto, que é cuidar do que é meu. Então é isso. Valeu? Obrigado aí. Obrigado. E sorte aí no topo aí, que vocês são líderes, né? O Hugo vive o melhor momento. E se você curtiu, já deixa o like, já compartilha. Você que conhece o Hugo, já comenta aqui, compartilha com todo mundo aí de Campo Grande e pro Brasil, enfim, para Portugal. Ora pois. Compartilha aí. Tá a ver, pá? Tá a ver, pá? E a gente se... É fácil, vê, mas né? tu fala dessa maneira, porque é fácil, pá. Então, é meu campo, minhas regras. Então, assim, essas foram as regras que o Hugo compartilhou da vida dele. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, né? obrigado. Valeu.